e este vídeo é sobre a lição da Escola Sabatina Jovens do segundo semestre, cujo título é Como Conhecer a Vontade de Deus. E o assunto dessa semana vai ser Revelações da Vontade Divina. Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Muito obrigado por vocês terem vindo e passar aqui a lição da Escola Sabatina junto comigo. Muito obrigado a todos que se inscreveram no meu canal. Eu nem imaginava que iria chegar a este número, mas chegou e eu estou muito feliz. É pouco, mas eu não imaginava que eu iria conseguir este número. Peço desculpa também pelos barulhos que estão acontecendo aleatoriamente, porque eu não estou no estúdio, estou em um lugar aberto, tá bom? Então já peço desculpa. E muito obrigado, pessoal, pela ajuda. Estou muito grato e muito feliz com isso. Deixa o seu like nesse vídeo. Por que deixar o like? Para que o YouTube entenda que esse vídeo, esse tipo de conteúdo é importante e para que este conteúdo possa alcançar a outras pessoas. Então, se você acredita que este conteúdo é importante e que vai salvar vidas e que vai ajudar pessoas a ter um encontro com Deus, deixa o seu like. Se inscreva no meu canal e liga o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui e principalmente a respeito da lição da Escola Sabatina Jovens que vai acontecer conforme vai passando as semanas, beleza? E agora chegou o momento de a gente passar a nossa lição, mas antes de começarmos a nossa lição, vamos fazer uma breve oração para que possamos então começar a estudar com a presença do Espírito Santo. Vou convidar a todos a baixarem sua cabeça e fechar os seus olhos para orarmos. Oremos. Senhor eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, pela Tua Santa Graça que nos envolve a cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito nos ter conduzido até aqui, Pai, para que pudéssemos conhecer mais de Ti através da lição dessa semana, Senhor. Obrigado pelos Teus ensinamentos, que nós possamos nos aprofundar neste assunto, Senhor, e que isso possa nos comover a tal ponto que nos faça ter o desejo de praticar e levar a outros aos Teus pés, Senhor, a conhecer as Tuas verdades, serem libertos e terem um encontro contigo na eternidade. Muito obrigado por tudo. Envia o Teu Santo Espírito para nos habilitar a receber a Tua Santa Mensagem e Teus Santos Ensinos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E esta daqui é a lição desse trimestre, Como Conhecer a Vontade de Deus. E o assunto de hoje é Revelações da Vontade Divina, parte 1. Então hoje nós vamos trabalhar em cima deste tema e vamos ver o que diz no dia de sábado. O dia de sábado é a nossa introdução, graça e paz da parte de quem? Da parte do Pai. E aqui já deixei o texto grifado para ficar mais fácil de a gente enxergar. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, para a gente começar a ler. Pronto, vou passar aqui o mouse para vocês verem também. Você já deve ter ouvido algumas histórias que advertem contra os perigos de se ler passagens isoladas da Bíblia. Uma dessas histórias conta que certa mulher abriu a Bíblia aleatoriamente e correu o seu dedo sobre o versículo para descobrir qual era a vontade de Deus. O versículo foi Mateus 27, então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Aí, sem poder acreditar no que havia lido, ela tentou novamente, mas seu dedo parou sobre a passagem de Lucas 10, no verso 37, que diz assim: Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Depois, ela orou novamente, abriu a Bíblia e dessa vez a passagem foi João 13, no verso 27. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Quando eu li isso aqui, né, na lição, eu comecei a rir, pessoal. Depois eu fiquei um tanto entristecido, porque isso aqui é uma situação muito séria que está ocorrendo no dia a dia de muitas pessoas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. E nesta lição nós vamos aprender a como examinar as escrituras da forma correta. Outra parte aqui que eu quero destacar para a gente compreender melhor. Depois de ouvirmos essas histórias, que foram colocados 3 testemunhos aqui, tá bom? Algumas perguntas surgem. Será que elas são verdadeiras ou anedotas? Falsas, né, no caso. Será que a mulher da primeira história fez o que os versículos lhe ordenaram? Com certeza a gente já viu que não, porque ela procrastinou 3 vezes, né? Então já deixou bem claro isso. Agora quero mostrar aqui para vocês outra parte que eu grifei. Há algum método para ler, estudar e interpretar as escrituras sagradas? Como podemos descobrir a vontade de Deus? Aí nessa lição a gente vai aprender a respeito disso, como examinar esses assuntos. A gente já tem a resposta, mas aqui na lição a gente vai aprender os detalhes. E aqui eu grifei outras partes que eu gostaria de mencionar aqui. A Bíblia não é como qualquer outro livro. Segundo o apóstolo Pedro, os profetas foram movidos pelo Espírito Santo de tal maneira que o conteúdo de sua mensagem veio de Deus. E aí vem em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, que foi pedido para a gente ler lá uma pergunta: homens santos falaram da parte de Deus,
movidos pelo Espírito Santo. Então aqui a gente já vê que foram homens habilitados por Deus e escolhidos por Deus por intermédio do Espírito Santo, trazendo clareza ao mundo e qual é a vontade de Deus. E a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente acredita, porque a gente não pode usar as coisas de Deus para satisfazer as nossas próprias vontades ou procurar facilidade. Tome bastante cuidado com isso e hoje nós vamos aprender qual é a maneira certa, essa semana, né, na verdade. Então vamos lá. Então aqui na de domingo é a mais fácil, né, que é copiar o texto, ou se você não tiver tempo, o que você deve fazer? É simples. Se você não tiver tempo, ou pouco tempo, né? Se tiver pouco tempo, copie somente os versos que lhe chamaram o quê? A atenção, tá bom? Então, para quem já tem tempo e quer fazer isso, e isso é de muita importância, pessoal. Se você fizer isso, você vai crescer muito em graça e vai conhecer muito mais de Deus do que só passar o olho. Pode ter certeza disso. E aqui na lição de segunda-feira, o subtítulo aqui é o contexto da passagem. O que nós vamos aprender neste dia de segunda-feira. Grifei só algumas partes aqui, as partes que eu achei mais importante, tá bom? Lembrando aqui que é uma opinião minha, a maneira de como eu vi a lição, e você pode ver de outra forma, tá bom? E deixa nos comentários as suas opiniões, o que você conseguiu ver, compartilha com a gente para que todos aqueles que vierem e ler também tenham outro ponto de vista. Então, vamos lá. Aqui o que eu destaquei foi a segunda carta de Paulo a Timóteo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que devemos destacar aqui? Devemos destacar que a Bíblia é a fonte principal para conhecer sua verdade. E aqui tem dois pontos de vista que a gente tem que tomar muito cuidado, que aí eu grifei aqui para que a gente possa ter uma ideia do que é isso, tomar muito cuidado para a gente não cair nessa ideia, tá bom? A primeira forma aqui é a forma deísta de Deus. Então, o que uma pessoa deísta crê? Ela crê que existe um Deus e que ele nos ama. Mas qual é o lance todo? Mas é um Deus ausente que não se comunica nem interage conosco. Olha o perigo disso. Ele existe e nos ama, mas ele está ausente e não se comunica, não interage. Como é que uma pessoa dessa pode nos amar? Não tem como. Aí, aqui ele fala, estamos neste mundo, desta maneira, se a gente agir dessa forma, estamos nesse mundo por acaso, obrigados a tomar decisões a cada momento, mas sem saber como realizar sua vontade, entendeu? Então, a gente passa a fazer o quê? A nossa própria vontade e agir de maneira que acreditamos que agradaria a Deus. Tem que tomar bastante cuidado. Outro grupo de pessoas aqui, que é os pandeístas. O que é o grupo de pandeístas? São aquelas pessoas que defendem que Deus está por toda parte e em tudo e dentro de todos. Assim, né, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Porque adotando essa posição, podemos acabar seguindo um caminho qualquer, que nos leve para um lugar qualquer. É muito utilizado isso, né? Deixa a vida me levar. Muitas pessoas no mundo utilizam esse tipo de argumento e é bastante perigoso isso. Então aqui na lição nos deixa bem claro qual é a vontade de Deus. E aqui embaixo fala, a vontade de Deus está claramente revelada onde? Na Bíblia. Ela não é a única fonte, mas é a principal. Conseguiu entender? Ela é a principal. Ela não é a única, mas é a principal. E a outra parte que eu grifei é a pergunta que eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários. Qual é a resposta correta? Leia 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 e Deuteronômio 18, no verso 18. O que esses textos afirmam sobre a inspiração das Escrituras? Assinale a alternativa correta. Letra A. As Escrituras são fruto de pensamentos humanos sobre Deus. Letra B. As Escrituras foram inspiradas pelo próprio Deus. Então, qual das duas alternativas está correta? Deixa aí nos comentários. E para a gente fechar a lição de segunda-feira, durante o estudo da palavra, o Espírito Santo toca nosso coração. Quando estudamos o contexto, ele impressiona o quê? A nossa mente. E ao passarmos tempo com a Bíblia, Jesus direciona nossa vida aplicando o princípio ao contexto em que estamos vivendo. Embora a vontade divina seja a mesma para todos, a aplicação dela pode ser diferente no contexto de vida de cada um. Então aqui a gente aprende bastante coisa. Por quê? Porque a lição de segunda-feira, o autor nos levou e nos ensinou, graças a Deus, de que a cultura da Bíblia é diversa. Então nós temos que fazer o quê?
descobrir em quais culturas a palavra de Deus foi escrita. E a gente precisa examinar isso e descobrir isso para que a gente possa entender melhor como que Deus se comunicou através daquele tipo de pensamento, cultura, e assim também ele trabalha com cada um de nós. A forma como você foi criado e todas essas sequências ele vai trabalhar de uma forma que você entenda e aos poucos você vai sendo direcionado a conhecer a vontade de Deus e então impulsionado a praticar essas verdades na sua vida, dando um testemunho verdadeiro da obra de Deus em sua vida. E aqui destaquei o pense nisto. O método pelo qual você estuda a Bíblia influencia a sua maneira de tomar decisões? Sim ou não? Deixem nos comentários, gostaria de saber da parte de vocês. Aqui na lição de terça-feira eu destaquei uma parte bem pequena aqui, né? E a lição de terça-feira é pequena mesmo. Que diz assim: algumas decisões da vontade divina são universais e incondicionais. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo é um exemplo que ocorrerá independentemente de aceitarmos ou não o plano divino. Nada irá mudar essa realidade. É a chamada vontade soberana de Deus. No entanto, a vontade revelada de Deus, ela se torna conhecida por meio das revelações divinas no contexto das circunstâncias pessoais de cada um de nós sob a guia do Espírito Santo. E aqui a gente consegue entender o que a gente já estudou no passado das profecias apocalípticas e das profecias que são clássicas. Neste caso aqui, que está falando da volta de Jesus, é uma apocalíptica. Ela não vai mudar em condição nenhuma, não vai mudar. E pronto, acabou. Tá bom? Então, agora a gente veio aqui, esta passagem aqui, em 1 Reis 17, de 1 a 9. E para finalizar, no capítulo 18, no verso 1. O que pode ser aplicado à situação que você está vivendo hoje? O que pode ser aplicado dentro desse contexto dessa passagem aqui? Deixa nos comentários qual a lição que nós podemos tirar daqui. E continuando, para a gente entender melhor a lição de terça-feira, a lição extraída do contexto das passagens desta semana é que Elias sempre esperava pela palavra do Senhor. Ele aguardava a orientação do céu. Conseguiram entender aqui? Este é o ponto que nós estamos trabalhando durante esta semana. Então vamos lá, vamos continuar. A oração é necessária não somente para suplicar pela ajuda divina, mas também para evitar que o coração nos engane. A Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias, no capítulo 17, no verso 9. Mesmo enquanto estamos estudando a Bíblia, o coração pode ser seletivo sobre o que ele quer saber e desejar fazer. Conseguiram entender, né? Essa parte dessa lição aqui é muito e extremamente importante. A gente precisa reconhecer qual é a vontade de Deus, de que maneira? Buscando a Ele através do quê? Da oração. E buscar sempre entender que o nosso coração é enganoso. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Devemos fazer um culto racional a Deus. E continuando, alguns são parte da vontade soberana de Deus e outros se aplicam à circunstância em que nos encontramos. Qualquer que seja o caso, mais importante até do que compreender a palavra de Deus é praticá-la e segui-la por meio da sua graça e direção. Conseguiu entender aqui a lição de terça-feira? É maravilhosa, meus irmãos. Quando a gente entende de que a orientação que nós temos na parte de terça-feira é buscar a Deus e buscar fazer a vontade de Deus através da oração, através do estudo diário, tomando cuidado para não fazer a vontade do nosso coração achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Isto é um dos enganos que Satanás conseguiu criar e que nos leva a cair diariamente. Então devemos tomar bastante cuidado com isso. E qualquer que seja o caso, do quê? Da profecia, seja ela apocalíptica ou não, ou sendo clássica, o importante aqui é compreender a vontade de Deus e fazer o quê? Praticá-la e segui-la por meio da sua graça e direção. E aqui na lição de quarta-feira é a mais simples de todas aqui, juntamente com o dia de domingo. Nós precisamos olhar para essas passagens e examiná-las para buscar qual é a essência de todas elas, o que elas têm em comum. Aqui está o desafio: descubra a relação das passagens abaixo. O que elas têm em comum? Eu coloquei aqui no comentário. Todas essas passagens nos levam a entender a vontade de Deus e para o que elas nos servirá. A palavra de Deus é para que todos tenham vida eterna.
eterna. Este é o desejo de Deus para nós todos os dias, como nós vimos na lição da semana passada. Deus, ele quer nos instruir, ele quer nos levar a Ele, mais próximo dele a cada dia, a cada instante. Este é o desejo dele, é levar a gente para mais próximo dele e proteger a gente das coisas mais vis deste mundo. Você não vai ficar isento de sofrer, você vai ficar protegido e terá paz, mesmo em meio às aflições, tá bom? E aqui no dia de quinta-feira, o título aqui é Além da Revelação, o estudo sistemático da Palavra de Deus, tendo como base o método correto de interpretação. É extremamente importante a gente examinar minuciosamente cada parte da Bíblia. E aqui eu deixei qual é a forma correta de estudar a Bíblia. Qual é a forma correta? Existe uma forma correta? Sim, tem. A gente já estudou sobre isso, para quem já é adventista. Para quem ainda não estudou, eu deixei o estudo bíblico na descrição desse vídeo. O link está lá, tá bom? Só clicar e fazer o estudo bíblico para vocês entenderem o que é isso aqui. Então vamos lá. Em Isaías 28, no verso 10, fala, né? Aqui eu só coloquei um esboço, tá bom? Eu só reescrevi. Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, buscar conhecer a Deus, né? A gente tem que buscar partes da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto, que complementam um ao outro, para então a gente discernir o que Deus quer, o que Deus ensina, para então a gente poder aplicar isso em nossas vidas e começar o processo de transformação. E aqui eu coloquei buscar conhecer a cultura no qual ela foi escrita. É extremamente importante a gente buscar a cultura no qual a Bíblia foi escrita, para que a gente possa entender os detalhes. Se a gente não buscar essa cultura, a possibilidade de a gente interpretar a palavra de Deus errada, de forma equivocada, é extremamente grande. A probabilidade é muito alta. Então vamos lá. E aqui grifei essa parte aqui bem pequenininha. Cristo anseia que a revelação de sua pessoa e obra seja conhecida pelos habitantes deste mundo caído. Vocês conseguiram notar aqui? Então Cristo, ele anseia, gente, que a revelação de sua pessoa e obra seja conhecida pelos habitantes deste mundo caído. E aí aqui a lição nos dá vários exemplos, e também ela fala aqui, mãos à Bíblia, falando da parte de fé, para que a gente possa trabalhar melhor em cima desse contexto no nosso coração e na nossa mente. Então é fundamental vocês examinarem aqui a lição, tá bom? E aqui no finalzinho eu coloquei assim: o resultado dessa busca, qual é o resultado dessa busca, certo? Qual é o resultado? Aí eu coloquei aqui: o resultado dessa busca deve produzir em nós ausência de ansiedade, preocupação, tensão e apreensão na vida. Devemos ler a Bíblia e examiná-la todos os dias, diariamente, tá bom? Então vamos lá. O conhecimento, vamos lá. O conhecimento e a compreensão, tô lendo aqui, tá bom? Tô lendo aqui. O conhecimento e a compreensão surgem de um relacionamento de amor e de o quê? De confiança. Não entendemos a Bíblia corretamente quando a abordamos com uma atitude de ceticismo ou uma dúvida metodológica, mas em espírito de amor e verdade. E aqui ficou bem claro pra gente de que precisamos buscar a Deus com verdade, com o coração aberto, e buscar conhecer a sua vontade e buscar praticá-la. Não indagar demais, é simplesmente conhecer e decidir se você vai praticar ou não. Você vai praticar, você não vai praticar. É isso que a gente tem que entender. É o sim ou não. Não é o talvez, vou tentar conciliar os dois. É sim ou não. Ou você quer ou você não quer. Agora nós vamos para o próximo dia, que é a lição de sexta-feira, para a gente fechar aqui toda a nossa lição. A lição de sexta-feira fala o quê? Ela nos ensina sobre isso, trazendo uma reflexão. Então Deus nos deu sua palavra para que pudéssemos nos familiarizar com seus ensinos e saber por nós mesmos o que ele requer de nós. Não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se julga ser correto, nem o que o nosso líder religioso diz ser o melhor. Devemos examinar as escrituras por nós mesmos. Temos um mapa dando todas as indicações do caminho e não temos por que ficar fazendo conjecturas. Correto? Ficou bem claro aqui para vocês? Para mim ficou muito claro. Agora vai ficar por ti, meu irmão. Você tem que decidir se você quer ou não estudar a palavra de Deus todos os dias, examinando ali detalhe por detalhe, para que possa aprender mais da sua vontade, para que possa então praticar esta vontade do qual o Senhor nos pede. Não é difícil, você só tem que querer e pedir para que Ele te capacite, porque por você mesmo não tem como, tá bom? Somente pelo Espírito Santo, somente por Cristo Jesus, somente por Deus, o Criador, que você pode ser habilitado a fazer todas as coisas. Se não for por eles, não tem como. Ficou claro? E agora vai vir um apelo da lição e eu vou ler aqui para vocês para a gente encerrar
e fazer a nossa oração final, que diz assim: o primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade e então andar na luz, estimulando outros a seguir seu exemplo. Dia após dia, devemos estudar a Bíblia com dedicação, ponderando cada pensamento e comparando uma passagem com a outra. Com o auxílio divino, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, considerando que temos que responder por nós mesmos perante quem? Perante Deus. As verdades mais claramente reveladas na Bíblia têm sido envoltas em dúvidas e trevas por estudiosos que, embora afirmem possuir grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Essas pessoas são falsos mestres. Conseguiu pôr na sua mente? Falsos mestres. Foi a essa classe que Jesus declarou: provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Isto está em Marcos, no capítulo 12, no verso 24. E aqui que você possa entender: o povo perece por não conhecer a verdade de Deus. Se o povo conhecesse as profecias da parte do Pai, não iriam perecer como estão no dia de hoje. Querer fazer a vontade de Deus é absolutamente a melhor coisa que você faz da sua vida. E praticá-la diariamente e fazer com que outros sigam, nossa, isso é o reino de Deus na terra, neste mundo vil e pecaminoso, apesar de parecer impossível, mas isso pode se tornar real desde que você faça essa escolha e traga um pedacinho do céu para o seu lar, para os seus amigos e para as pessoas que estão sofrendo neste mundo. Então esta foi a mensagem da lição desta semana. Que Deus te abençoe e toque no seu coração e te habilite, te capacite a estudar a lição diariamente para que você possa crescer em graça, se achegar mais a Deus e então praticar com muito amor, com muito fervor, para que tudo que pareça impossível ser superado possa ser superado, entendeu? O que parece ser impossível se tornar possível, não mediante as suas obras, mas pela graça de Jesus Cristo, que te alcançou e que te transforma a cada dia gradativamente. Amém. Então, para a gente finalizar essa lição, nós vamos fazer uma breve oração pedindo ao Pai para que nos habilite e nos capacite a fazer o que Ele nos pede. Vamos lá? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Oremos. Senhor, grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa lição dessa semana, Senhor. Obrigado pelos teus ensinamentos, Pai. Que nós possamos, Senhor, mediante a tua graça, Senhor, e mediante o Espírito Santo, ser habilitados por ti, meu Deus, para que possamos, então, examinar as Escrituras Sagradas, Senhor. Que nós possamos tomar essa decisão todos os dias de nossa vida, buscando a tua face, buscando saber qual é o seu querer, a sua vontade, para então praticar aquilo que o Senhor pede e quer de nós, ao invés de praticar as nossas próprias vontades e imaginar e fazer uma ideia e obedecer aquilo que está no nosso coração. Que a gente possa lançar isso por terra, Senhor, fazendo a escolha de te servir, então a sua obra, fazer aquilo em nós que nós não somos habilitados e não temos capacidade de fazer, Senhor. Nos habilite a cada dia, Senhor, e nos ajude, Senhor, porque as coisas deste mundo parecem ser maiores do que nós, mas se nós estamos contigo, tudo isso se tornará pequeno e venceremos para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Que Deus toque no seu coração, que Deus faça com que você cresça em graça a cada dia e que você possa sentir o fervor, o desejo, o ardente desejo de querer conhecer mais do Pai, não para se gloriar, mas para você chegar mais perto de Deus, sentir o seu amor, sentir a sua voz, a sua presença bem pertinho de você, meu irmão. Você quer sentir isto? Então pratique esta verdade e busque de Deus esta prática, porque por nós mesmos não temos mérito algum, somente o sangue de Jesus Cristo pode fazer isso. Esta foi a mensagem de hoje. Se você gostou dela, deixe o seu like para mostrar para o YouTube que este vídeo é importante e para alcançar outras pessoas. A maneira de ele divulgar é reconhecendo que esse vídeo é importante. E para saber que ele realmente é importante, você precisa deixar o seu like. Então, se você acha importante e quer deixar o seu like para esta mensagem alcançar outras pessoas, muito obrigado e que Deus te abençoe. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, liga o sininho de notificações para você ficar por dentro
dos próximos vídeos que vão vir da lição, e aqui eu também vou falar de outros assuntos também. Então agora que eu já falei demais, vou finalizar esse vídeo. Eu agradeço muito por você estar aqui comigo e ter tomado essa decisão de querer estar juntamente com Deus todos os dias de sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que Ele te abençoe e te proteja e te guarde de todos os males. Amém.